Olá pessoal, muito prazer, tudo bem com vocês? Meu nome é Tiago Torres, sou professor de Direito Constitucional aqui do curso Aprovarium e quero falar com vocês, quero trazer aqui agora para vocês nesse vídeo rápido, uma dica muito importante, uma dica que cai aí em vários concursos públicos e principalmente no exame da Ordem dos Advogados, ok? O que eu trago aqui para vocês hoje? Eu trago as possibilidades, as formas de nós alterarmos a nossa Constituição Federal. Ah, é, professor? A nossa Constituição, ela pode ser alterada? Sim. A nossa Constituição pode ser alterada? Sim. O que acontece? Lembra que lá na classificação das Constituições, que nós estudamos, que vocês estudaram, nós temos a classificação quanto ao processo de alteração, alterabilidade, o processo de modificação, de mutação. A nossa Constituição ela é classificada como sendo uma Constituição rígida. Ou seja, uma Constituição rígida é aquela que existe um processo mais solene, um processo dificultoso de alteração das normas constitucionais. Isso decorre, pessoal, do princípio da supremacia constitucional. Ou seja, a nossa Constituição, dentro da pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro, ela se encontra no topo dessa pirâmide e, por essa razão, as normas constitucionais são hierarquicamente superiores às outras leis infraconstitucionais, ok? E é por essa razão, por esse princípio da supremacia constitucional, que para modificar a nossa Constituição, o legislador originário, o constituinte originário, melhor dizendo, ele estabeleceu um processo mais difícil, um processo mais solene de alteração das normas constitucionais, ok? Mas existem aí 4 formas de nós alterarmos o texto da Constituição. E eu queria trazer para vocês essas 4 formas de alterar o texto da Constituição. Quando se fala em alterar o texto constitucional, normalmente as pessoas, os operadores do direito, eles inicialmente, quando passam a ter o contato com o direito constitucional, imaginam que essa alteração ela vai se dar apenas pelas emendas constitucionais lá do artigo 60. E olha, isso é um ledo engano. Não são somente as emendas constitucionais do artigo 60 capazes de alterar o texto constitucional. Ainda nós temos outras opções. A primeira forma de alterar o texto constitucional, que é uma forma, inclusive, que já encontra-se exaurida, mas que pode cair em concurso público, são as chamadas emendas de revisão, ok? As emendas de revisão, elas estão previstas lá no artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias, ok? O que seriam as emendas de revisão? Quando a nossa Constituição foi promulgada em 1988, o constituinte originário imaginou e percebeu que ela passaria por um período de adaptação. E esse período, neste tempo, neste interim, neste período de adaptação, algumas normas poderiam ali ter a necessidade de serem alteradas. E por isso, desde já, o constituinte originário, quando da feitura da Constituição, ele entendeu que deveria ser programada um momento para que a Constituição passasse por uma alteração, ok? E ele estabeleceu lá no artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias a possibilidade de modificar a Constituição através das chamadas emendas de revisão. E disse que elas deveriam acontecer, no mínimo, após 5 anos da data da promulgação da Constituição. Ou seja, após 1988, 5 anos para frente, poderia ocorrer ali as chamadas emendas de revisão e o texto da Constituição poderia ser, então, alterado. Agora, vejam só, é importante dizer que, no que pese está previsto após 5 anos, não necessariamente essas emendas de revisão elas deveriam acontecer após 5 anos. Elas poderiam ocorrer, inclusive,
em 2016, 2020, 2030, mas elas deveriam acontecer apenas uma única vez. Ou seja, as emendas de revisão previstas pelo Constituinte originário poderiam acontecer apenas uma única vez. Seria um único suspiro, ok? Portanto, essa revisão ela já aconteceu. Ela já aconteceu, tivemos aí a edição de 6 emendas de revisão, apenas 6 emendas de revisão, e essas emendas de revisão se exauriram. Elas não podem mais acontecer. Não há possibilidade, dentro do nosso ordenamento jurídico, de se alterar o texto da Constituição através das chamadas emendas de revisão. Mas é importante trazer essa situação para vocês. Por quê? Porque pode cair aí no seu concurso público, pode cair aí na sua prova da OAB. E é importante você saber que a nossa Constituição ela já foi emendada, sim, através das emendas de revisão, ok? Professor, existe outra forma de alterarmos o texto da nossa Constituição? Existe sim, pessoal. Existe sim. E nós já até falamos um pouquinho dela e, na verdade, ela é a regra. São as chamadas emendas constitucionais. E essas emendas constitucionais são aquelas que estão previstas lá no artigo 60 da Constituição Federal de 1988. Então as emendas constitucionais é a regra pela qual podemos alterar o texto da Constituição. É sim. Porém, lembra que eu disse para vocês que para alterar o texto da Constituição é necessário que haja ali um procedimento mais comum, mais solene, um procedimento mais dificultoso? Pois bem, vejam só, o procedimento mais dificultoso está estabelecido no artigo 60. E através já da iniciativa, o que pode acontecer? Somente aquelas pessoas que estão inscritas lá no artigo 60 têm o poder para a propositura de uma proposta de emenda constitucional. Melhor dizendo, somente elas poderiam dar iniciativa a uma emenda constitucional. Está lá no artigo 60, ou seja, estabelecendo aí mais um limite, mais uma dificuldade. Não é todo mundo, não é qualquer deputado que pode iniciar com uma discussão de uma proposta de emenda constitucional. Não, um deputado, um senador não pode fazer. A única autoridade que pode dar início a uma discussão, a uma iniciativa da proposta de emenda constitucional, as chamadas PEC, é o presidente da República, ok? Mas isso vocês vão conferir lá no artigo 60. Um outro ponto muito importante sobre as emendas constitucionais, e nós vamos ter a oportunidade de tratar em uma aula maior, uma aula mais própria sobre as emendas constitucionais, mas agora eu preciso dizer para vocês que essas emendas constitucionais, para que elas sejam aprovadas, elas precisam ser aprovadas de uma maneira especial, e uma maneira específica que também está previsto lá no artigo 60, e é importante dizer para vocês, as emendas constitucionais, para serem aprovadas, elas têm que ser votadas em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, e tem que ter a maioria de 3/5 dos seus parlamentares, ok? Então, o que deve acontecer? 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional e ter a maioria de 3/5 dos votos, ok? Sem essa votação qualificada, o que pode acontecer? As emendas constitucionais, elas, se não tiverem os 3/5 dos votos e se tampouco passar pelos 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, elas não vão ser aprovadas e não poderão, então, alterar o texto da Constituição. Veja que existe um procedimento mais solene, através da regra das emendas constitucionais, de alteração do texto constitucional, ok? Bom, tudo bem, professor. Você falou da emenda de revisão, você falou das emendas constitucionais do artigo 60. Existe outra forma que possamos modificar
a nossa Constituição Federal? Existe sim, pessoal. Acompanhe aqui comigo no quadro. Olha só, nós temos uma outra forma interessante, que é o procedimento do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. O que é isso? O que ele versa? Ele fala sobre os tratados internacionais sobre direitos humanos, ok? Então, os tratados internacionais, conforme o parágrafo 3º do artigo 5º, que versarem sobre direitos humanos e que passarem pelo procedimento das emendas constitucionais, esses tratados, eles ganharão status de Constituição, de emenda constitucional. Eles farão parte do nosso texto constitucional, ok? E olha só, todo tratado internacional que versar sobre direitos humanos, se passou pelas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, e obteve em cada uma delas 3/5 dos votos, aquele tratado internacional que versa sobre direitos humanos, ele vai fazer parte da nossa Constituição. Ele ganha status de emendas constitucionais, ok? Muitos alunos me perguntam, e aqueles tratados, professor? Aqueles tratados internacionais que também versam sobre direitos humanos, mas que não conseguiram passar pelo crivo do parágrafo 3º do artigo 5º. Por exemplo, não conseguiram, não obtiveram ali a votação dos 3/5 exigidos para que se tornasse emenda constitucional. O que acontece com aquele tratado? Aquele tratado internacional que versa sobre direitos humanos e não conseguiu passar pelo procedimento do parágrafo 3º do artigo 5º, aquele tratado ele vai ter caráter de norma supralegal. Ele estará abaixo da Constituição, mas acima das normas infraconstitucionais. É mais ou menos, se desenharmos na pirâmide aqui, ó, lembrem da pirâmide de Kelsen, nós temos aqui a nossa Constituição Federal, ok? Aqui nós temos os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e eles não conseguiram passar pelo parágrafo 3º do artigo 5º. Eles são considerados normas supralegais, ok? Ou seja, estão acima das normas infraconstitucionais e estão abaixo das normas constitucionais, ok? Beleza? Bom, pessoal, vejam só. Existe ainda, professor, uma outra forma de nós conseguirmos alterar o texto da Constituição? Existe sim. Existe mais uma última forma, e essa forma é a chamada, na verdade, mutação. Vou colocar de vermelho, fica mais bonitinho. Mutação constitucional. Mutação constitucional. Também podemos falar que é a interpretação extensiva feita pelo STF, ok? Olha só que interessante. O STF é o nosso órgão protetor, guardião da Constituição Federal. E quando há dúvidas acerca do texto da Constituição, cabe ao STF fazer a interpretação. E a nossa Constituição ela é de 1988. Embora várias normas originárias ainda estejam presentes, essas normas originárias, elas perderam um pouco do sentido com o decorrer do tempo, com o decorrer da evolução da sociedade. Percebam, por exemplo, que na Constituição Federal está previsto que a família é formada pela união do homem e da mulher. Ora, a literalidade da Constituição, dessa norma constitucional, continua sendo a mesma, mas o conceito de família, ele se estendeu, não sendo apenas ali a união
entre o homem e a mulher, mas também a união homoafetiva, né, a família parental. Existe agora uma interpretação mais extensiva dada pelo STF acerca de algumas normas constitucionais, que não mudaram o seu texto, na literalidade ela continua a mesma coisa, mas houve uma interpretação extensiva feita pelo STF e nós chamamos isso de mutação constitucional. Pois bem, pessoal, sendo assim, trouxe para vocês nessa aula as 4 formas de alteração do texto da Constituição, muito cobrados aí em prova de concurso e exame da OAB. Gostaria de deixar um grande abraço para vocês. Acessem o nosso site www.aprovarium. Sejam muito bem-vindos. Um grande abraço para vocês e até a próxima dica.